Sobre este e outros assuntos relacionados à saúde pública, a gente recebe aqui hoje o secretário de Estado da Saúde, Marcos Pacheco. Bom dia, secretário. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, a gente começa a falar do assunto que está em destaque, né, que é a microcefalia. Toda a atenção agora para as gestantes. A gente queria saber como é que essas gestantes estão sendo acompanhadas pela saúde pública, se o contato delas é apenas no pré-natal ou se tem uma programação de ir até essas gestantes. Na realidade, hoje o que nós precisamos fazer, primeiro é fazer bem feito um pré-natal, independente de Zika vírus, porque é bom lembrar que antes do Zika vírus nós já tínhamos outros problemas que causavam microcefalia, como a rubéola, a citomegalovírus, a toxoplasmose, sobretudo a rubéola, você deve lembrar disso, que havia uma certa recomendação para que gestantes não pegassem rubéola ou não ficassem próximo de pessoas com rubéola, porque o vírus da rubéola causa também microcefalia. O problema é que o Zika veio de maneira muito avassaladora. Então, hoje, o que a gente quer? Precisa e pede que as gestantes façam seu pré-natal corretamente. Na suspeita de que pode estar acontecendo alguma coisa, aí vem os exames que são feitos, como, por exemplo, a ultrassonografia, que vai fazer uma medição do crânio da criança e já preparar essa gestante para uma assistência mais especializada. Neste caso, então, as gestantes, elas têm as maternidades de alto risco, aqui no caso de São Luís, a Marli Sarney, Hospital Materno Infantil, para fazer o seu pré-natal nesta condição. Mas se não houver nenhum problema, se a gestação está evoluindo normalmente, fica mesmo no pré-natal, onde elas estão fazendo na atenção básica normalmente. Doutor, secretário, o que determina exatamente a microcefalia? Se fala muito nesse tamanho do crânio, mas, por exemplo, prematuros nascem com um crânio menor. O que é que realmente define a microcefalia? Na realidade, a palavra microcefalia significa cérebro pequeno, né? Cabeça pequena. Então, toda criança que nascer abaixo de 32 centímetros, nós vamos enquadrá-la como criança com microcefalia. Agora, o fato de enquadrar uma criança como microcefálica não quer dizer que ela vai ter problema. Pode ser que ela não tenha problema, pode ser que, por exemplo, que ela seja prematura. Se ela for prematura, ela já vai ter que nascer realmente, porque depois é que a cabecinha dela vai crescer normalmente. Então, a gente precisa só monitorar isso, né? Voltando até um pouco à pergunta que você me fez inicialmente. É fundamental que as gestantes e o sistema de saúde monitorem essas crianças. Nasceu com menos de 32 centímetros, nós vamos ter que monitorar para acompanhar, para cuidar, né? A gente só cuida bem se a gente monitora, se a gente acompanha. Como é que é feito esse acompanhamento? Já a partir do diagnóstico? Isso. A criança nasceu com baixo perímetro cefálico, ou seja, com microcefalia, então o hospital onde ela nasceu, a maternidade onde ela nasceu, vai vincular essa criança a um centro de referência, que no caso aqui em São Luís, é o Materno Infantil, o Juvencio Matos e a Maternidade Marli Sarney, que vão ter estão com profissionais já qualificados e preparados para fazer esse monitoramento dessas crianças. Secretário, a microcefalia causada já pelo Zika vírus, os casos de Zika começou em abril e até então não se tinha assim, uma maior preocupação com eles. Só foi confirmado os casos posteriormente. A saúde pública hoje, tanto a saúde pública quanto a privada, já tem uma dimensão do que o Zika vírus pode vir causar? Então, o Zika vírus está associado a uma causa de relação aí entre a microcefalia e também com a síndrome de Guillain-Barré, que, graças a Deus, se estabilizou. Mas a síndrome de Guillain-Barré, ela não é uma síndrome provocada só por Zika vírus, é a mesma coisa da microcefalia. Tanto a microcefalia como o Guillain-Barré são síndromes, porque são mais do que uma doença, porque são vários fatores que se associam, provocada por vírus. No caso que nós estamos discutindo hoje, em 2015, o vírus foi o Zika vírus, é o mais predominante. Mas antes mesmo do Zika vírus vir aparecer no Brasil, né, já havia aqui no Brasil microcefalia causada por rubéola, causada por citomegalovírus, causada por toxoplasmose, como Guillain-Barré, causada por outros vírus também. Então, o que nós estamos fazendo hoje é tentando estudar, analisar essa relação de causa e efeito para que a gente possa criar barreiras de prevenção. No caso do Zika vírus, o principal é acabar com o mosquito. Nós já sabemos que o causador da Zika vírus é o Aedes aegypti. Então, o Aedes aegypti passa a ser, para mim, para você, para o nosso telespectador, ele passa a ser inimigo número 1 do Estado, né? Nós precisamos atacar o mosquito. E tem uma frase do Ministério que eu gosto muito. Se o mosquito pode matar, ele não pode nascer. Não pode nascer. Então, o que eu devo fazer para evitar que o mosquito nasça? É acabar com o criadouro. Porque o criadouro está na minha casa, está na sua casa, está na casa do
do nosso telespectador. Nós precisamos acabar com esses criadouros. O senhor falou sobre a síndrome Guillain-Barré, que foi outro assunto bastante comentado e muita gente ficou temerosa com relação a essa síndrome. Como é que estão os casos agora? Não, os casos estão sob controle, nós estamos tendo caso eventualmente, né? Você já tem mesmo casos, sempre tivemos casos no Maranhão, mas os casos são mínimos, voltou para aquele patamar dos casos que eram antigamente, só eventualmente uma a cada mês, uma a cada 2 meses, que passa até despercebido do sistema e da própria imprensa, porque são eventuais. E é isso que nós precisamos fazer com a dengue. É isso que nós precisamos fazer com a chikungunya. É isso que nós precisamos fazer com o Zika vírus. É tornar os casos eventuais. Porque acabar a gente não consegue acabar, porque você não consegue acabar com o mosquito. Mas se nós pudermos controlá-lo de maneira tal que os casos fiquem eventuais, aí nós já vamos dar a batalha por vencida. Secretário, dentro do planejamento da Secretaria de Estado da Saúde para o próximo ano, a gente observou que entre os serviços que serão executados está a intensificação da busca ativa por pacientes de hanseníase. O que é essa busca ativa e por que ela tem que acontecer? Eu diria para você, respondendo assim rapidamente, que nós temos 5 prioridades. As prioridades cabem na palma da mão. Redução da mortalidade infantil, redução da mortalidade materna, redução das taxas de internação por hipertensão e diabetes e essa que você me fez, que é o controle da hanseníase. Por que isso? Porque esses indicadores são indicadores que, se nós conseguirmos reverter, nós vamos aliviar a pressão que o sistema de saúde sofre. E na hora que eu alivio a pressão que o sistema de saúde sofre, eu cuido melhor das pessoas que estão sofrendo. Então, nós precisamos fazer isso. E no caso da hanseníase, a ideia é essa mesma que você colocou. Nós precisamos ir atrás dos pacientes. Não adianta esperar que os pacientes venham até nós, porque muitos pacientes têm hanseníase e nem sabem que têm. Então, nós precisamos ir atrás deles. E a diretriz para essa busca ativa é uma só. Pacientes com mancha no corpo que seja dormente, triscou a ponta da agulha, triscou a ponta do alfinete naquela mancha e não sente, tudo indica que ele está com hanseníase. E o tratamento? O tratamento é disponibilizado gratuitamente em toda a rede pública e é garantido o ano todo, o período todo. E é uma doença que você trata de maneira fácil, porque o tratamento dura de 6 meses a 1 ano. E tem o medicamento disponível em toda a rede pública. Secretário, a gente agradece muito a sua presença aqui e os esclarecimentos. Eu é que agradeço e desejo um feliz ano novo para todos os telespectadores e ao seu programa também. Um grande abraço a todos. Muito obrigada.